Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, que recebe o apoio da editora Última Rácio. Estamos aqui nos estúdios da B2 Move e, como sempre, tentando trazer convidados de excelência, pessoas que de fato fazem a diferença no cenário do Distrito Federal e não só, Afinal, a gente já teve a oportunidade de ter aqui convidados que têm ações com impacto nacional e até internacional. E hoje temos a honra, digo honra mesmo, porque a gente vem numa sequência de entrevistas, de bate-papos com o Secretariado do Distrito Federal. Já tivemos aqui o doutor Sandra Avelar, a doutora Gisele, secretária da Mulher, o Léo Reisman na semana passada. E hoje temos a honra de receber aqui o Gutenberg Gomes, também conhecido como Guto, carinhosamente, E permita-me também mencionar essa questão. Seja muito bem-vindo, secretário. Bom dia, Luciano. É um prazer estar aqui na Opinião Segura. Enfim, mando um abraço para todos os ouvintes e vamos fazer esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Não, é interessante que eu fazendo uma pesquisa, eu faço pouca pesquisa, tá? Não gosto muito de pauta porque tem que ser um bate-papo entre amigos aqui, Embora conheci o secretário hoje, mas já fiquei encantado aqui, já vi que a sintonia é muito grande, secretário, até pela pesquisa que eu fiz, do senhor, vi que chamam o senhor de Guto. E aí eu pensando assim, porque geralmente os políticos gostam de nomes assim, porque é chamativo, para ganhar voto, E o senhor é um gestor, tem uma longa caminhada na administração pública, um técnico, E eu gosto muito de entrevistar técnicos, Sobretudo que entregam, muito à sociedade. A gente precisa deixar claro para a sociedade como a administração pública tem excelência, Geralmente o pessoal malha muito o servidor público, critica muito, Mas a gente sempre tem buscado trazer essas autoridades, Esses gestores públicos e carinhosamente, o doutor Gutenberg é chamado de Guto. E é uma satisfação imensa, viu? Como eu falei, a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, tem uma interconexão muito grande com as forças de segurança pública do DF, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, E trabalhando sempre em conjunto. E a gente, quando dá uma olhada lá no Instagram da SEMA, e eu já peço até para que o pessoal siga, o pessoal lá tem feito, até falei para o secretário, elogiei aqui, a equipe lá tem trabalhado muito bem, com a linguagem acessível. Afinal, a gente precisa aproximar os serviços que o Estado oferece para a sociedade, e hoje o pessoal está no TikTok, está no Instagram, e nada melhor do que apresentar de uma forma rápida e ao mesmo tempo interessante. Parabéns à vossa equipe, viu? Parabéns, pode dar um elogio lá para a equipe, viu, secretário? Obrigado, Luciano. Na realidade, nós procuramos trabalhar com muita transparência, dialogando com a sociedade, mostrando o que nós estamos fazendo. O trabalho aparece, mas é um trabalho em equipe mesmo. E falando da minha trajetória, eu estou no serviço público desde 89. Sempre atuei na área ambiental. Nos anos 90 eu sofri um atentado, eu tenho uma dificuldade à esquerda de locomoção, porque eu fui alvejado protegendo uma unidade de conservação. Lá nos anos 90, para você ter ideia, quando nós falávamos da proteção do meio ambiente, nós não éramos entendidos, Então era mais ou menos assim, olha, lá vem esse povo aqui que é contrário ao desenvolvimento, enfim, E o que nós alertávamos é que os recursos naturais são finitos, eles precisam de ser cuidados, Então nós não tínhamos essa consciência nos anos 90 e cuidando de uma unidade de conservação, eu fui vítima de tiros, foi uma tocaia, me acertaram 5 tiros e 3 na fiscal ambiental que estava comigo, Graças a Deus estamos aqui para contar a história, e hoje eu sou secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal da minha cidade, sou brasiliense. É interessante dizer isso porque muita gente tombou, na luta pelo meio ambiente, Então, hoje nós temos, de fato, uma sociedade mais consciente, E o meu trabalho sempre foi esse, sempre foi técnico, Nunca disputei nenhuma eleição, porque o trabalho técnico, ele é fundamental, Ele é fundamental, você não pode... Respeito todos os políticos, todos os movimentos políticos, mas a Secretaria de Meio Ambiente trabalha de forma muito técnica, E não só a Secretaria de Meio Ambiente, nós temos um sistema ali,
que une Secretaria de Meio Ambiente, o Brasília Ambiental, que é o IBRAM, ele é o órgão executor da política ambiental do DF. Nós temos como vinculadas também o SLU, que trabalha com resíduos, principalmente resíduos sólidos. Nós temos o Jardim Botânico, que é excelência na pesquisa científica, e nós temos o Jardim Zoológico, né, que trabalha com os nossos animais silvestres, né? Então, a DASA também é vinculada e trabalha ali especificamente com os recursos hídricos. Ou seja, quando eu cheguei na secretaria, nós optamos por trabalhar de forma transversal, e aí não é a SEMA só, é o sistema ambiental, né? E tem dado certo, tem dialogado muito com a Nova Cap, com a CAESB, com os vários órgãos do governo do Distrito Federal, para que de fato nós tenhamos aí o desenvolvimento sustentável. E secretário, eu percebi isso, fazendo uma pesquisa, breve pesquisa que eu fiz sobre a Secretaria do Meio Ambiente, e fiquei muito impressionado com esse grande guarda-chuva que é a Secretaria do Meio Ambiente, né? É muita coisa envolvida, né? E a gente sabe, obviamente, que o meio ambiente ele é muito transversal. E tem essa intercomunicação com os diversos setores da sociedade, não só na administração pública, mas, né, da sociedade civil organizada. Quando eu fiz o meu mestrado na Universidade de Coimbra, eu gostava muito do direito administrativo. Então me matriculei e fui fazer o mestrado em direito administrativo lá. E eu me surpreendi porque quando eu vi a grade, tinha muita disciplina. Tinha, por exemplo, 2 disciplinas, né, voltadas ao meio ambiente e 2 voltadas ao ordenamento territorial, de 8 disciplinas obrigatórias. Então, a gente percebe que no caso do direito europeu, né, direito português, o direito administrativo ele valoriza muito essas questões de ordenamento territorial, de meio ambiente. E ali, é lógico, eu tinha feito faculdade de Direito, conheci um pouco do direito ambiental, mas eu fiquei muito impressionado, né, e também um pouco apaixonado pelo direito ambiental, pela sua própria especificidades da proteção, né? E a própria Secretaria do Meio Ambiente também tem essa preocupação do ecossistema como um todo, né? E a gente vê aqui no DF uma proteção sistêmica, né, em relação aos animais, que são muito importantes. Eu adoro cachorro, eu tenho 6 cachorros em casa, gosto de animais, e a gente percebe que há essa necessidade, e o DF é vanguardista nessa proteção também do animal. Então, assim, essa impressão que eu tive no meu mestrado ampliou consideravelmente o meu olhar para o meio ambiente, né? Porque muitos politizam muito essa matéria, né? Eu acho que a luta pelo direito, a luta pelo meio ambiente, ela é uma luta que tem que ser universal e não tem bandeira, não tem cor de camisa, né? Ela não pode ser empunhada, seja para criticar A ou B, né? É uma questão de sobrevivência. Lógico que a gente tem várias narrativas que são criadas, isso deturpa muito e às vezes afasta alguns segmentos da sociedade para o debate que precisa ser feito, né, secretário? Sem dúvida. Luciano, você falou uma coisa muito interessante, que é a academia, né? Então, você quando toca no seu mestrado e faz a observação da grade, e que bom, né, que as disciplinas ambientais estão permeando as grades das universidades. E a SEMA tem feito muitos acordos de cooperação técnica com as universidades, né? Então, com a UNB, com a UNDF, que é a primeira universidade distrital, né? Aqui do DF, inaugurada pelo governador Ibanez Rocha. Temos várias outras universidades. Fizemos o primeiro fórum de meio ambiente, juntando aí várias universidades, CEUB, UNDF, UDF, UPS, né, Católica, e você percebe que é um movimento que surgem várias ideias, né? E aí a gente pensando, esse fórum foi interessante, que teve a participação da vice-governadora Celina Leão, abrilhantou o debate, fizemos um debate muito técnico, mas aí surgiu uma ideia interessante, que é a execução, ou seja, a elaboração, a universidade,
o núcleo acadêmico faz com perfeição, mas nós precisamos de executar, né? Então, para isso, nós firmamos um acordo de cooperação técnica com a UniDF, que é a Universidade Distrital, a primeira aqui do DF, para que, de fato, nós tenhamos os estágios obrigatórios feitos dentro da SEMA e do sistema ambiental, ou seja, o aluno ele vai fazer gestão ambiental e aí, em dado momento, na hora do estágio, ele vai para a prática, ele vai conhecer como é que é a elaboração e execução da política pública ambiental, né? Nós temos um acordo de cooperação técnica também com a UNB, e aí esse é muito interessante porque nós estamos trabalhando tecnologia, né? Nós estamos com a UNB instalando câmeras, nós temos as câmeras já instaladas na torre digital, né, para que de fato haja a prevenção aos incêndios florestais. Monitoramento eficaz. O monitoramento está acontecendo, né? Lógico que nós temos outras instituições, principalmente o Corpo de Bombeiros, mas a UNB tem feito parte desse sistema, né? Então, é de fato a elaboração e a aplicação da política pública na prática. Essa fala do senhor é muito interessante, né? A questão da prática, né? Que é o discurso, e eu como um grande defensor da ciência policial, e abrindo um parêntese que seja no âmbito da ciência policial, porque a gente tem as polícias militares, a Polícia Civil também tem um trabalho muito interessante a respeito da proteção, né? Até porque a gente está falando de práticas de crimes ambientais, né? E também algumas guardas municipais, como a GCM, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, até mando um grande abraço aos nossos colegas lá da GCM, que também tem uma unidade voltada à questão da preservação ambiental. Então, a polícia no mundo inteiro, ela tem também, não só pelo aspecto da prática do crime ambiental, mas também até para questões e aspectos de ordem administrativa, né? Por exemplo, o tempo que eu passei quando eu estava estudando em Coimbra, né, e conheci um pouco ali do universo das polícias, né, em Portugal. E, por exemplo, lá eles tratam muito com multa, né? Então, o policial da Guarda Nacional Republicana ou da PSP está passando na rua e um indivíduo, ele está, por exemplo, a partir de um encanamento jogando água na rua, o policial ele já vai lá e já aplica multa que são muito vultuosas, 800 euros, 1.000 euros para lá. Então, é muito cara a multa administrativa. Então, a polícia, e a ciência policial se preocupa muito com a questão do meio ambiente, né? E essa questão também que o senhor falou, dessa intenção e desse trabalho, e eu vejo a partir dos parques ecológicos, das ações, né? Tivemos esse evento, grande evento esse ano, organizado pela SEMA, essa interconexão com a academia, mas com a perspectiva que é a perspectiva da ciência policial também. Para a gente não ficar só no discurso, na reflexão e na crítica, a gente arregaçar as mangas e, de fato, pegar o produto do estudo, da reflexão e transformar em realidade para aquele que está na ponta da lança, né? E a gente tem vários agentes, né, como o policial militar que está numa viatura, a gente tem vários, né, servidores que estão ali protegendo aqueles espaços. O senhor, na fala do senhor inicial, inclusive sentiu na pele o que é proteger, estar num local. A gente percebe hoje que o crime organizado, né, as diversas facções criminosas, hoje elas têm uma atuação consistente no tráfico, inclusive de animais, né, na questão do próprio desmatamento para plantações, né, de entorpecentes, né, de plantas que vão, obviamente, ser produzidas para esse fim, né, do tráfico internacional de drogas. Então, esse agente que está lá em campo, ele corre muito risco, né, e às vezes nem sempre a gente tem essa noção do risco e do perigo que corre um agente, né, na tutela do meio ambiente. É isso, Luciano, você traz questões extremamente estratégicas, né? Quando eu falei aqui da inovação, né, da gestão, né, coordenada pelo governador Ibanez Rocha e pela vice-governadora Celina, falei da primeira universidade distrital, né? E nós temos também a primeira delegacia de proteção aos animais,
do país. Né? É DEMA, né? Não. É a Delegacia de Proteção aos Animais, de fato. Nós temos a DEMA, né? Então nós temos aí a participação da segurança pública, especificamente no combate os crimes ambientais, a grilagem de terra, né, a ocupação desordenada do solo. Nós temos o batalhão de polícia BPMA, né, Polícia Ambiental, né, que aqui eles fazem um trabalho diferenciado de fato, né. Então a PM tem nos auxiliado muito, principalmente na invasão de terras, de áreas protegidas, né. E nós temos também a atuação do Corpo de Bombeiro, né? Os Corpos de Bombeiros militares aqui do DF têm uma ação fundamental, né? Agora mesmo nós estamos com as fases agora já entramos no combate aos incêndios florestais com os militares, né? Mas antes disso nós tivemos aí a prevenção, então, 3 etapas de prevenção, né, aos incêndios florestais. E aí é bom falar isso porque a política pública, o PPCIF, por exemplo, que é o Programa de Combate, de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, é coordenado pela SEMA, né? Então, mas ele não tem efeito nenhum se nós não tivermos essa cadeia dos policiais, ou seja, a Polícia Civil com seu papel institucional, a Polícia Militar também e o Corpo de Bombeiros, ou seja, a integração dessas forças é fundamental para que a gente tenha êxito. Para você ter uma ideia, ano passado nós tivemos aí aproximadamente 70% do território livres do fogo, né? Esse ano, com os efeitos das mudanças climáticas e também os fenômenos naturais, nós tínhamos aí o El Niño e agora o Laninha, a tendência é que de fato o cerrado queime, né? Ele historicamente ele já tem essa vocação, né? Ele já é adaptado ao fogo. Agora nós não podemos permitir os incêndios florestais, né? Então hoje nós temos aí, eu faço uma conta que nós vamos chegar ao final do ano com mais ou menos 10 mil ocorrências junto ao Corpo de Bombeiros, né, de incêndios florestais. Agora, ocorrência é uma coisa e o incêndio propriamente dito é outra, ou seja, com a tecnologia nós estamos recebendo da sociedade, e aí eu peço para que a sociedade de fato nos ajude, fazendo as denúncias, sabe? Quando vê uma fumaça, aonde a fumaça, geralmente é fogo, sabe, Luciano? Que nos oriente, faça a denúncia de fato e o chamamento aberto vai ser atendido, né? Então, a tecnologia tem nos ajudado muito. Eu vi uma entrevista de um aspirante do Corpo de Bombeiros dizendo que, de fato, eles têm um trabalho que identificam os possíveis focos de incêndio e aí a gente consegue combater, né, assim, rapidamente. E aí, falando dos crimes ambientais, você falou da política de proteção aos animais. O governador Ibanez Rocha colocou dentro da SEMA a proteção animal e aí o bem-estar animal. Aí eu estou falando de gatos e cachorros, né? Ou seja, nós temos também o trabalho com os animais silvestres, mas os animais domésticos, ele está abarcado pela proteção animal dentro da secretaria. Nós temos o hospital público, o HVEP, né? Nós tivemos aí até agora cerca de mais de 200 mil atendimentos, né? Então, fora as campanhas, né, de castração, que são campanhas bem volumosas. Exatamente, né? Nós temos as campanhas de castração, temos o instituído Castra DF, né? Ou seja, para que de fato a gente faça o controle populacional dos animais, né? Então, a castração ela é feita junto à Agenda DF, né? Nós temos aí um site para isso e a população tem se colocado à disposição e as castrações estão sendo feitas, né? A tendência da gente é de fato dobrar o número de castrações, né? Há uma possibilidade enorme, já conversas, já orientação do governador para que tenhamos um segundo hospital veterinário na área norte. Nós temos só o hospital que está dentro do Parque do Cortado, em Taguatinga, né? Então é pouco. Porque ainda é muito caro, né, para o cidadão médio bancar o tratamento de um animal, né? Exatamente. Então, essa política pública, quando
há uma campanha nossa, né? Agora mesmo o atendimento itinerante está em Arapuanga, né? Então a gente coloca um trailer, seleciona as fichas e você percebe a participação da sociedade, né? E aí eu quero fazer um alerta, e a gente falando aí do papel das forças de segurança nessas políticas ambientais, dizer para a sociedade, Luciano, que o maltrato aos animais é crime, né? Ou seja, a pessoa não pode simplesmente abandonar um animal, né? Então, assim, tem que tratá-lo com amor, sabe? Faz parte da família já, não é? Você tem um gato, um cachorro em casa, você me disse que tem 6 cachorros, não é isso? Então, já faz parte da família. Então, nós precisamos de ter responsabilidade com isso, sabe? Responsabilidade social, responsabilidade emotiva, de fato, porque você tem que tratar o animal como um membro da família, né? Então a gente percebe com muita tristeza, muita gente descartando os animais, sabe? Abandonando os animais, né? E aí, nesse caso, nós temos uma delegacia específica de proteção animal e nós temos atuado muito nesse sentido, sabe? Então eu peço a consciência da população para nos ajudar, né? Porque o poder público tem feito a parte dele. Lógico que precisamos fazer muita coisa ainda, né? Mas a ideia de estar trabalhando em conjunto com a sociedade, principalmente na castração dos animais, é de fato uma política que está no caminho certo, que aí a gente vai conseguir com certeza o controle populacional desses animais. Não, e eu fico muito satisfeito, de fato, quando a gente acompanha, está assistindo DFTV, sempre a gente tem uma matéria relacionada a essa questão. E a ideia que a gente tem, embora a gente quer que a sociedade evolua bem rápido, né? Mas a sociedade de fato tem evoluído, a gente percebe que há uma consciência ambiental maior por parte dos indivíduos, né? No caso, até própria da questão da própria controle social, né? Eu moro no Parque Way e a gente mora dentro de uma unidade de conservação muito ampla, né? Convive ali com a flora e com a fauna, e no Parque Way, assim, a gente tem até que ter cuidado quando vai acender uma churrasqueira, não sai muita fumaça da churrasqueira, porque o pessoal já está ligando e reclamando de diversos grupos que existem no Parque Way, né? O Parque Way, a gente sabe também, tem uma consciência ambiental bem elevada, talvez eu creio que seja a cidade satélite, a região administrativa, em que essa consciência ambiental é mais aflorada, porque geralmente as pessoas que vão para o Parque Way é aquelas que gostam um pouco mais de isolamento, de estar mais próximo da natureza. Mas a gente percebe lá, qualquer fumacinha que está subindo, o pessoal já começa a pipocar nos grupos, você já vê uma viatura do bombeiro, porque a sociedade ela é bem esclarecida nesse aspecto, né? E também da questão animal, né? Então, eu, por exemplo, dos 6 animais que eu tenho lá, eu só comprei um. O restante todos foram doações, né? Seja porque um vizinho colocou no grupo que ia viajar, ou mesmo que eu peguei na rua, e minha mulher fica braba, né? O último eu peguei na rua, na virada de ano, acho que por conta dos fogos, né? E era filhotinho, estava chovendo, levei para casa, levei aquela, né? A mulher sempre dá aquele, né? Mais um, tá? Mas onde tem 5, tem 6, né? E ao mesmo tempo, a gente percebe aumentou consideravelmente o número de denúncias, né, de maus tratos animais. E eu sempre gosto de postar lá no nosso Instagram, porque os animais fazem muito parte das polícias, né, e também do Corpo de Bombeiros. A gente tem o policiamento com cavalos, né, que é histórico em todo o mundo. A polícia se utiliza dos cavalos, né, policiamento montado, que é muito importante. A gente tem os cães, né, que não só para a questão da detecção de drogas, mas também de explosivos. A gente teve, infelizmente, esse incidente no Sul, em que vários animais, e aí eu até fiz uma postagem, deu muita visualização, e eu utilizei essa postagem para fazer uma reflexão. E coloquei, ao mesmo tempo, porque existiam pessoas que estavam criticando a atenção, segundo eles, exacerbada que se estava tendo aos animais, né? Embora tivesse também com os humanos, né? Mas algumas pessoas, poxa, tá com os animais. E aí eu coloquei também imagens de cães, né,
sendo utilizados para localização de pessoas, né? Em diversas tragédias nós temos cães arriscando suas vidas na proteção humana, né? Então a gente também tem essa obrigação. Então o animal é muito presente nas forças policiais, é considerado um policial também, tanto que quando um tomba em serviço ou é aposentado, existe todo um tratamento adequado àquele animal que serviu, que também é um policial, por nós é considerado um companheiro, também um policial. Inclusive também, obviamente, tem críticas, né? Pessoas que acham exagerados, né? Tem polícias que até promovem os seus cães, né? Fazem solenidades, mas é uma forma simbólica de dizer, olha, nós nos preocupamos com o animal. E a SEMA tem feito um trabalho belíssimo. Eu aproveito para parabenizar o senhor, a equipe, por esse trabalho que tem feito em prol dos nossos animais, né? Obrigado, Luciano. Lógico que nós sabemos que temos muito a fazer ainda, né? Tá muito incipiente, mas o esforço é muito grande, né? É o poder público, de fato, de mãos dadas com a sociedade, para que a gente, de fato, consiga implementar essa política pública que é fundamental, né? É cuidar da vida, né? Você falou, interessante, do bioma cerrado, né? A consciência da população, eu percebo que todo o trabalho de educação ambiental que o governo tem feito, em especial a SEMA, nós temos um acordo de cooperação técnica entre a SEMA, Secretaria de Educação, e IBRAM, que é o Brasília Ambiental, e nós temos um projeto muito interessante que chama-se Parque Educador, né? Então, nele, as crianças da escola pública fazem aulas de educação ambiental e patrimonial, enfim, faz uma imersão nas nossas unidades de conservação. Nós temos aqui 83 unidades de conservação, né? E nós estamos trabalhando para que tenhamos mais. Eu estou incentivando muito as RPPNs, que são as reservas particulares, né? Porque a gente trabalha a consciência ambiental e numa RPPN você já tem, ela já é uma unidade de conservação que já nasce com mínimo recurso e dono, não é? Então, assim, é uma porção do território na área privada que já está sendo ali preservada, né? Então, você percebe que isso é conscientização dos empresários. Os empresários já começam a perceber que, de fato, se não tiver aí uma proteção dos recursos naturais, o negócio não vai dar certo, né? Ou seja, a agricultura não vai dar certo, a construção civil não vai dar certo. Nós estamos trabalhando também nesse setor com o controle do descarte da construção civil, né? Provavelmente o governador assinará um decreto aí mês que vem para que de fato a gente organize melhor esse descarte e diminua o impacto no nosso aterro, né? Então, assim, ou seja, você tem um leque de políticas públicas, né? Eu volto aqui ao Parque Educador porque trabalhar com as crianças é fundamental, né? As crianças no Parque Educador estão conhecendo a importância da unidade de conservação, mas na proteção aos incêndios florestais, nós mapeamos os lugares na área rural, onde tem mais focos de incêndio, e temos feito um trabalho juntamente aos professores e os alunos daquele núcleo rural, né? Então é bem interessante, e aí entra as forças de segurança. Nós estamos fazendo blitz educativas com a polícia, né? Então é uma blitz normal, né? Então quando o cidadão que está no seu carro é parado, ele é abordado por uma criança, né? Dizendo que aquelas ações, como você acender uma fogueira, deixar ela sem um cuidado necessário, então fazer uma queima de poda, você pode causar um incêndio florestal, né? Jogar um cigarro. Cigarro pela janela do carro, né? Então, imagine, a criança chega, né? E quando o pai chega à noite, ela vai conversar com o pai, né? Então já tem relatos nos colégios dos professores dizendo, olha, os pais estão vindo aqui dizendo assim que está sendo muito bacana, né? Que é o próprio filho falando, ó, pai, não pode fazer isso. Às vezes é uma prática do pai ou da mãe, porque ele não sabe que aquilo ali, queimar aquela poda ou aquele lixo, pode causar um incêndio florestal, né? Ele não pensa isso. Então a criança, em contato conosco, né, com a equipe de educadores da Secretaria da SEMA, da Secretaria de Educação, você começa a bater um papo e desperta essa consciência. Eu gosto muito de trabalhar
com as crianças, sabe? Então, porque é o futuro, né, Luciano? Então, assim, quando você trabalha com a criança, você automaticamente trabalha o conceito dentro de casa. Perfeito, secretário. Gutenberg, energias renováveis. Eu sei que também a SEMA tem um trabalho belíssimo nessa área. Nós temos quatro já parques, né? Inseridos inclusive dentro de parques ecológicos, né? De produção de energia fotovoltaica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão. Interessante. De fato, é uma ação para que a gente mitigue os efeitos das mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas são reais. Veja que você deu o exemplo do desastre que aconteceu no sul, né? Então, aqui em Brasília, nós temos apoiado as ações junto à energia renovável fotovoltaica, né? Nós temos aqui um terreno muito propício para isso, né? Brasília, para você ter uma ideia, ela tem uma capacidade solar, né? E aí a gente está aproveitando isso para que de fato a gente gere a energia limpa, né? Então é uma forma de você mitigar as mudanças climáticas. E de novo, voltando na inovação, nós temos a primeira usina pública, né, do país instalada, foi inaugurada pelo governador Ivanez Rocha, está dentro do parque Águas Claras, né? Nós não fizemos nenhuma supressão de vegetação para instalar a primeira usina de solo, né? Essa usina foi instalada dentro do parque, gerando energia renovável para 80 prédios públicos, e a grande inovação é que é o arranjo, ou seja, é a primeira usina que gera uma energia para 80 prédios públicos, ou seja, como é comum acontecer, você coloca a placa no telhado do prédio, ele vai gerar para aquele prédio, né? Então, nós temos a usina de solo, a primeira usina de solo pública, gerando uma economia para 80 prédios públicos, e aí nós aproveitamos o parque Águas Claras para fazer a primeira usina de solo, e nós temos também o Ezequias Hering no Guará, que é um parque ecológico, com placas, né, com usinas de teto, né? Nós temos Dom Bosco e nós temos também o Parque do Cortado. E o Parque do Cortado é interessante que nós temos o primeiro hospital veterinário público do DF, né? E lá também a gente conseguiu instalar as placas para geração de energia fotovoltaica. Eu costumo dizer que toda iniciativa, né, sustentável, ela tem que ser enaltecida, né? Então a ideia é que façamos outras usinas dessa. Excelente, é um papel, né? Até a gente esteve aqui no nosso último episódio falando com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reis, até manda um grande abraço. E a gente estava falando desse papel do Estado, né, no primeiro momento de indução, né, com relação à questão do abastecimento aos carros elétricos, que o GDF também tem uma ação muito expressiva, e dando esse primeiro passo para que possa, é como se fosse dando o exemplo do Estado, para que a iniciativa privada e o cidadão também, né? E dentro de um parque nada mais inteligente, porque também é educação ambiental, né? E inclusive já tivemos reunião lá na Secretaria de Segurança Pública, né? Comandante Genilson, né? Coronel Genilson, manda um grande abraço para ele, já esteve lá nas primeiras tratativas para um acordo de cooperação para que sejam instaladas essas placas fotovoltaicas em alguns quartéis, seja da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Então, muito interessante, né? Essa questão, como o senhor falou, da transversalidade, né? E a gente, de fato, aproveitar a situação do Distrito Federal, né, como um lugar propício à geração de energia, e o caminho é esse, e o Estado ele tem que fazer esse papel, no primeiro momento, indutor, né, e por outro lado, secretário, assim, a gente até falou desse grande guarda-chuva, né, com diversos organismos e com diversas responsabilidades dentro da SEMA, mas também fazendo essa articulação com o terceiro setor e também com o empresariado, porque a gente sabe que a questão ambiental, há essa questão da gente ter a necessidade de proteção do meio ambiente,
A legislação é rigorosa, ao mesmo tempo a gente tem as necessidades do ser humano, as necessidades do empresário, as necessidades do produtor rural, né? Então a SEMA está modulando esses diferentes interesses em prol da sociedade. Eu creio que não seja uma tarefa muito fácil, né, secretário? Exatamente. O papel institucional da SEMA é coordenar e elaborar a política pública ambiental, né? E fazê-la de forma transversal, de fato, além de você trazer essa consciência, né, para os servidores, para os órgãos e o exemplo para a própria sociedade, né? Se torna mais fácil, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: quando você faz uma coisa coletiva, você tem que ter a capacidade de ouvir, né? De ouvir, dialogar, né? Então, a nossa gestão ela é pautada no diálogo e ouvindo os técnicos do governo, os técnicos da SEMA, a própria sociedade, e o setor produtivo é fundamental, né? O setor produtivo não pode estar dissociado da política ambiental, sabe? Então, nós temos feito muitas discussões com o Sinduscom, com a Fibra, com a DEME, sabe? Com a FEComércio, em várias ações, né, da política ambiental. E a gente percebe que o empresariado quer ajudar, né? Às vezes falta conhecimento, né? Mas quer ajudar de fato para que a gente mitigue os efeitos aí danosos ao meio ambiente. Eu cito um exemplo: parcelamento do solo. Nós estamos apostando no parcelamento regular mesmo, ou seja, fazendo as condicionantes, porque a política habitacional é uma das diretrizes da ODS, né? Então, da ONU, eu estou falando, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, você não pode cuidar da área ambiental dissociado das outras políticas que são necessárias para a população. O que nós não podemos permitir é que haja o parcelamento irregular do solo, né? O crime de grilagem. É isso que a gente tem combatido, né? Então a SEMA tem dialogado muito com as polícias, com o DF Legal, né? Com o próprio Ministério Público, para que de fato a gente contenha essa ação criminosa, né? Então são várias operações, são várias prisões também. Então nós temos apostado no combate ao crime, né, de grilagem de terra, e também, e aí, porque atua no parcelamento irregular do solo, que é danoso ao meio ambiente, e do outro lado, fazendo o parcelamento regular do solo, ou seja, observando as condicionantes. Há uma crítica muito grande, fala, poxa, olha, essa área aqui, quando você coloca um empreendimento habitacional aqui, há impacto. Eu pergunto, o que é que não há impacto? Ou seja, toda vez que você faz cria uma cidade, cria uma política habitacional, há um impacto. Agora, ele tem que ser necessariamente compensado, né? Porque o impacto compensado, eu estou buscando o equilíbrio do meio ambiente, né? Agora, quando você tem a ocupação desordenada do solo, aí não. Aí é grilagem, de fato. Aí o meio ambiente é o último a ser observado e nunca é observado, né? Então nós temos que ter essa consciência, ou seja, a política habitacional é importante para a sociedade. Agora, é importante que a pessoa vá para aquele local com a conscientização ambiental, com a conscientização que não pode descartar o lixo de qualquer jeito, né? Que os resíduos sólidos precisam de ser separados porque eles agregam valor aos nossos catadores e catadores. Nós temos um complexo de reciclagem aqui no DF e interessante, nós temos vários contratos com a SLU, por exemplo, que é uma vinculada da SEMA, né? Das cooperativas. Nós temos aí, desses cooperados todos, eu posso garantir que 70% são mulheres que tiram seu sustento da família, né? Ou seja, quando você descarta regularmente, você está gerando emprego e renda, né? Porque você tem uma cadeia, né? Então, um sistema de geração de renda. Isso, né? Você tem ali os profissionais de recicláveis, né? Que são os catadores e catadores, que estão ali, aliás, boa parte deles só fazem aquilo para ter o sustento familiar, né? Então você percebe que toda ação nossa em prol do meio ambiente, ela gera uma riqueza, ela gera emprego e renda, ela gera conscientização ambiental, ela gera qualidade de vida, né? Então o cidadão comum que está na sua casa, que consegue separar o lixo, né? Ou seja, o orgânico,
separar mesmo dos recicláveis, você está, de fato, fazendo uma ação mínima na sua casa, mas você está protegendo o trabalhador do SLU, né? Porque ele não vai pegar você não misturou ali o vidro com a comida, com o descarte do banheiro, para ele geralmente pega aquilo ali, tem um acidente, enfim, você começa a trabalhar as boas práticas e ajuda esses trabalhadores. E ao final, pense que você está gerando emprego e renda, e você está ajudando a colocar arroz e feijão na panela de uma família, no prato de uma família, né? Então, se a gente começar a pensar o meio ambiente nessa lógica, você percebe que toda ação que você fizer, por menor que seja, ela é uma ação benéfica para alguém e para o planeta, né? Exato, e a chamada a pegada ecológica, né? Isso. O senhor falou que tudo tem impacto, de fato. Quando eu resolvo ir de carro ou de ônibus, obviamente a pegada ecológica, o impacto ambiental, se eu for de ônibus, vai ser reduzido. Então, todas as nossas escolhas vão ter influência, né, ambiental. E é essa consciência que a gente precisa ter, né? Saber que a gente influencia o meio e é a preocupação que a gente tem com as gerações futuras, né? Baseadas na questão do afastamento do egocentrismo, né? Vou me preocupar com o outro, né? Com a pegada que eu deixo para gerações que irão me suceder. Secretário, eu gostaria de falar também de outra grande entrega, né, da SEMA, sobretudo numa sociedade como a nossa, que a gente tem até obrigação legal, né, de garantir transparência, né, para a sociedade, que é o SISDIA, no Sistema de Informações Ambientais, né, que eu vi lá, acessei, tem muita informação interessante e adequada para que o cidadão se intere de todas as informações que dizem respeito ao meio ambiente, né? Sim, sem dúvida. O SISDIA, ele nasceu de um acordo de cooperação técnica entre a SEMA e a ONU, né? Então, nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a União, através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e também com o Banco Mundial e o PNUMA, né? Que é o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. E fizemos alguns projetos pilotos, né? Dentre eles, a usina fotovoltaica, as SAFs mecanizadas, né, que é a agricultura familiar de fato sustentável, e o SISDIA, né? O SISDIA é o Sistema Ambiental do DF, né? Então, como é que ele funciona? Ele é um guarda-chuva para validar as informações ambientais e territoriais, né? Nós estamos trabalhando muito para, de fato, implementar, contratando módulos, sabe? Para que a gente trabalhe a inteligência artificial, ou seja, a tecnologia ao nosso favor. Agora, o mais importante, Luciano, é que o SISDIA, ele não concorre com nenhuma outra plataforma que existe já, né? Então, a TerraCap tem a dela, né? A Sedur também com o Geoportal, o IBRAM, Brasília Ambiental com Onda. Então o SISDIA vem como uma plataforma que de fato vai interagir com todos os sistemas tecnológicos dos órgãos do governo do Distrito Federal para validar de fato, ou seja, espacializar aqueles dados e fazer a validação. Ou seja, você vai me perguntar o seguinte: olha, qual é a porção de desmatamento do bioma cerrado no DF? Eu vou te dar isso com precisão, né? Ou seja, nós vamos ter os alertas, é a tecnologia de fato validando o dado como oficial do governo do Distrito Federal e orientando a aplicação da política pública. E, secretário, cada vez mais, né, no mundo globalizado, né, a gente tem a ciência e a tecnologia, a gente tem a inteligência artificial aí, inclusive assim, acessível a toda a população, né? A maioria das pessoas tem a internet no celular. Então, assim, essa transparência é muito importante e, ao mesmo tempo, aqui, na fala do senhor, por diversas vezes, o senhor mencionou essa questão da inteligência artificial, da tecnologia. Isso é importante, né? Trabalhar e aproveitar o que a ciência e a tecnologia têm, né? No caso, embora o DF não seja muito grande, mas a gente sabe que a gente sofre muito aqui com a seca, com os incêndios. E não tão nada mais lógico do que você se utilizar dos satélites, né, do georreferenciamento, das câmeras de monitoramento, que o senhor até mencionou, né? A gente tem diversas câmeras pelo Distrito Federal
E hoje é lógico que a gente ainda dando os primeiros passos no Brasil a respeito dessas câmeras, porque hoje a gente já pode produzir inteligência, né, e produção de algoritmos para identificar numa câmera, até numa área urbana, quando aparecer uma fumaça e a câmera conseguir detectar pela imagem que ali tem alguma coisa diferenciada e já partir para um acionamento dentro da percepção de cidades inteligentes, que o DF caminha para isso, né? As forças de segurança, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já se utiliza muito dos drones, né? Então, por exemplo, numa viatura eu fico imaginando, né? Porque quando a gente vê aquele incêndio ali é só fumaça e às vezes chega uma viatura, você tem a oportunidade ali de subir um drone para que ele tenha uma visão mais adequada, né, do foco do incêndio para saber onde combater, né? E a gente percebe que as forças já estão com seus equipamentos treinados, né, para a utilização desses drones, né? O georreferenciamento, o GDF tem vários sistemas de georreferenciamento, né? E hoje já caminha muito, e eu sou testemunha disso nas diversas reuniões que eu participo na Secretaria de Segurança Pública, né? Mando até um abraço ao nosso secretário Sandra Velar, com diversos agentes e secretários e outras autoridades, no sentido dessa integração de dados, né? Porque o Detran tem os seus dados, a gente tem o TSE os seus dados, a gente tem a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então hoje a gente tem um movimento muito adequado e algo assim que a gente não via e o produto final vai ser muito interessante nessa grande articulação, né, desses bancos de dados e informações que hoje a principal dificuldade no campo da ciência policial e da segurança pública como todo é essa integração. A gente tem muita informação, cada um tem a sua informação, né? Às vezes não quer ceder para o outro por questões diversas, né? Mas a gente hoje tem começado a conseguir, né? Vamos trocar os dados, eu forneço o meu, você fornece o seu, e a gente vai formando assim um grande sistema. Então, esses dias eu analisei assim, eu fiquei muito feliz. Eu confesso ao senhor que não conhecia e muita gente não conhece, né? Nas entrevistas aqui eu tenho ficado impressionado com a quantidade de produtos que têm sido entregues, né? E por isso, quando eu elogiei lá o programa, lá, as ações, né, de mídia que tem sido feito no Instagram da SEMA, é muito importante para a gente esclarecer a população, né, de modo geral, do que tem sido feito. É muita coisa, né, secretário? Não, sem dúvida. A comunicação é tudo, né? A comunicação nós temos também a Agência Brasília, né? A Agência Brasília tem feito a cobertura de várias ações, de muitas entregas nossas. Então a gente tem buscado essa comunicação mais intensa com a sociedade, né? Quando você fala de ciência, é fundamental. Ciência, tecnologia, é fundamental, porque sem isso a gente não avança, de fato, né? E o CISDIA, ele vem para fazer essa integração, ou seja, ele não concorre com nenhuma plataforma que tem aí, né? Nós temos os dados da segurança pública, ali tem uma inteligência, então não são todos os dados que podem ser migrados, né? Mas você tem que ter um sistema que valide, que seja uma espécie de que, olha, eu peguei ali aquele dado no CISDIA, é um dado oficial do governo do Distrito Federal em qualquer área, né? Então, ou seja, a gestão é transversal. O que o governador orienta para que a gente faça a gestão transversal. E nada mais importante que você ter uma plataforma que ela consiga, tecnológica, que ela consiga fazer essa integração dos dados, né? Porque esses dados, para você ter uma ideia, são fundamentais para qualquer ação do governo, para qualquer elaboração de política pública e aplicação dela, né? Então, hoje nós temos a inteligência artificial e a tecnologia nos orientando, inclusive, na ação da polícia no combate ao crime de parcelamento irregular do solo. Nós temos N operações, né, nesse sentido. Então, isso facilita para o trabalho dos fiscais que estão na ponta, dos próprios policiais, da segurança, né? Então, o CISDIA, de fato, será uma plataforma do governo do Distrito Federal. Ela não é uma plataforma
da Secretaria de Meio Ambiente somente com informações ambientais, né? Então, ele vai ter essa capacidade de fazer essa integração com todos os dados do governo. E, secretário, a gente teve a oportunidade aqui de falar da ADEMA, do próprio BPMA, mas é importante falar do trabalho também que tem sido feito em relação ao batalhão rural. O policiamento rural no DF tem evoluído a passos largos, né? Temos os batalhões rurais, apesar de parecer pequeno o DF, mas a gente tem localidades que são muito distantes e que no caso de um incêndio ou no caso de um incidente, né, a gente felizmente tem presenciado ações do Novo Cangaço e domínio de cidades que eles começam no campo, né? Então a gente precisa dessa proteção para o homem do campo também. Então esse policial, essa guarnição que está no campo, né, para atender e contato com a comunidade do campo, também é um instrumento de controle, né, de fiscalização e que pode ali também, dentro do seu patrulhamento, avistar um incêndio, né, ou um crime ambiental. A gente tem diversas blitz que são realizadas não só pelo BPMA, mas pelo policiamento tradicional e o policiamento rural, que faz apreensões não só de drogas, mas também tráfico, né, de animais, e eu percebo que é muito atrativo, né, a questão do tráfico de animais, né? Eu estive em São Paulo agora nas férias, né, e a minha filha estava querendo uma tartaruga, né? E aqui em Brasília, para comprar com chip, eu procurei, não tem. Lá em São Paulo a gente até chegou a ir numa loja que vende, né? E, inclusive não compramos porque tinha que ter uma guia e a gente ia viajar no outro dia, tinha que esperar 3 dias para sair a guia para a gente trazer essa tartarugazinha, tigre, né? Uma pequenininha e tal. Então hoje a gente percebe que o sistema como um todo ele está bem, né? E aí eu estava olhando lá, tinha várias cobras vendendo, né? Inclusive como eu moro ali no Parkway, é muito constante a gente, ano passado foi retrasado, eu tive que chamar a polícia ambiental 2 vezes, né? Uma vez tinha uma cascavel e outra vez tinha uma jararaca dentro do meu lote, né? E aí chamei o pessoal foi lá, recolheu e tal. Então é muito comum a gente ter lá no lote então falsa coral, né? E eu fiquei espantado com os preços, né, de uma cobra ali com chip, é coisa de R$5.000, tem cobra que é 10 mil, então é muito caro esses animais, obviamente, em que o Estado autoriza a sua comercialização. E aí quando existe um mercado negro, né, quando eu falei do crime organizado, facções trabalhando com esse tráfico, né? Então é por isso que eu digo, tem muito a ver o trabalho que as polícias, né, executam com a questão do meio ambiente e da Secretaria, né, do Meio Ambiente, né? Está muito integrado e a gente está numa parceria que eu vejo também. A gente olha, até recomendo o pessoal lá visitar lá o Instagram da SEMA, vai ver lá muita ação envolvendo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, né? Sem dúvida. Luciano, você fala uma coisa assim estratégica para a gente, né? Eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento às nossas forças policiais. Eu tenho muito orgulho, né? Tanto a PM como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, tem atuado de mãos dadas, né, para que a gente de fato combata esses vários crimes, né? Você citou aqui um cardápio deles, né? Então, desde dos incêndios florestais, do foco, porque há um incêndio florestal criminoso existe, também, né? Existe. Ao parcelamento. Tem pessoas que têm doenças psicológicas, né? Que promovem incêndios, né? E aí é até má fé mesmo, verdadeiras quadrilhas querendo colocar fogo ali, porque com aquela área queimada, ela perde a importância da biodiversidade, né? Então, assim, nós temos o trabalho das polícias, a DEMA tem atuado muito no parcelamento irregular do solo, tem feito prisões de verdadeiras quadrilhas, né, de grileiros, né, e também a Polícia Ambiental feito essas apreensões aí de tráfico de animais silvestres, né, e a polícia também civil atuando nos maus tratos aos animais domésticos. Você vê, eu estou dando exemplos aqui mínimos, né, da complexidade que é o trabalho das polícias e, lógico, a gente não consegue avançar sem o trabalho efetivo e de muita competência dos nossos policiais aqui, né? Por isso eu volto a saudá-los, né, e dizer que a gente agradece mesmo
a atuação do policial, porque quando o policial entra numa viatura, ele sabe que vai trabalhar, mas ele não sabe como é que vai ser o dia de trabalho dele, né? Então, ele está ali, ele é fundamental para a sociedade em qualquer circunstância, né? Então, o cidadão, ele não anda seguro se você não tiver a presença dos nossos policiais nas ruas. Perfeito, secretário. Infelizmente o tempo é curto, a gente já está caminhando para a parte final do nosso podcast, secretário. Eu sei que o senhor é sociólogo também, tem essa longa jornada e caminhada aí como gestor público, como técnico, um apaixonado pelo meio ambiente, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse também um pouco da sua vida social, o que o senhor gosta de fazer, o que o Guto gosta de fazer e qual é a grande paixão do Guto, além do meio ambiente. Olha, eu sou movido por amor, né? E gosto de cuidar, né? Cuido do meio ambiente agora como gestor, mas na vida eu procuro cuidar, né? Sou muito família, né? Adoro meus filhos, estou sempre em contato com eles, leio muito, né? Gosto de ouvir músicas, gosto no tempo que eu estou recluso em casa, com aquele tempo que você tem ali de folga, né? Gosto também além de ler, gosto de fazer exercícios, vou à academia, faço pilates, sabe? Procuro obter com esses hobbies, né, a qualidade de vida, né? Então, e tenho minhas frustrações, né? Uma delas foi não ter aprendido a tocar violão e a outra a cozinhar, né? Os amigos dizem, olha, secretário, tá em tempo ainda, né? Tempo. Mas de fato eu gosto do ambiente familiar, sabe? Gosto de estar com a minha família, gosto de dar atenção aos amigos, né? Então, assim, de fato isso. E tem uma grande paixão que é ser torcedor do Vasco da Gama. Torcedor e sofredor, né? Eu costumo brincar com os amigos, e o Raimundo Ribeiro, que é o presidente da DASA, é um tricolor apaixonado. Ele gosta de fazer comentários de futebol. Eu falo assim, Raimundo, olha, quando o Vasco perde, por favor, minimiza as críticas, sabe? Mas é isso, né? Então, eu agradeço muito a Deus, sabe, Luciano, por estar aqui. Você viu que no início eu relatei que fui vítima, né, de um atentado, né, em função de estar ali protegendo, de fato, a unidade de conservação, né? E hoje, secretário de Estado, cuidando do meio ambiente da minha cidade, sou brasiliense, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus. A Deus por isso, a Deus por ter me dado uma família maravilhosa, tenho 2 filhos maravilhosos, sabe? Então, tenho pai e mãe vivos ainda, eu tenho 56 anos, meu pai tem 93 anos, né? Então, de fato gratidão. Excelente, secretário. Muito obrigado pela entrevista, apesar do fato do senhor ter citado, e como flamenguista eu vou falar uma coisa pro senhor, porque o importante é ter saúde, né? O senhor é vascaíno, tá? Brincadeiras à parte, mas o Vasco tá indo muito bem, né? Tá subindo na tabela e o Flamengo tá caindo, né? Eu costumo dizer que futebol a gente tem que aproveitar as ondas positivas, né? Enquanto estiver ganhando a gente vai brincando, porque depois logo vem o tombo, né? O futebol é uma paixão nacional, né, Luciano? E aí eu quero aproveitar para saudar, e aí eu já sei que o governador fez isso, mas em nome do governo do Distrito Federal, todos os atletas que participaram agora das Olimpíadas, principalmente, né, os atletas brasilienses. Nós tivemos o Caio Bonfim, sim, de Sobradinho, né, medalhista, trouxe uma prata pra gente, né? O Caio é um sinônimo disso, né? Ou seja, ele apostou quando ninguém acreditava. Exatamente. Eu falava que, na marcha atlética, eu falava que lá atrás, nos anos 90, eu inclusive fui alvejado, né, por tiros, né? Então, assim, de um grileiro de terra, né? Então, eu não desisti, né? E sou secretário de Estado cuidando do meio ambiente. E o Caio, de fato, é um exemplo aqui para Brasília disso, né? Exato. Ninguém entendia, ele deu uma entrevista dizendo, olha, ninguém entendia como é que era isso, mas está aí. Hoje, era medalhista, de chacota, brincadeira, né? Quando ele treinava, né? Hoje... exatamente. Então, assim, quero saudar, e aí como falamos de futebol, mas eu quero saudar todos os nossos
atletas e todas as modalidades, né? Nós temos aqui uma vice-governadora que ela é entusiasta, né? Corre bem, flamenguista, mas entusiasta do esporte, é um atleta, né? Tá ali atuando aonde a Celina passa, ela apoia de fato o esporte, né? E os nossos esportistas, então quero saudar e dizer que Brasília de fato ficou bem na fita. Excelente, secretário. Então, muito obrigado, secretário. Eu espero que tê-lo a presença novamente. Uma hora, infelizmente, foi muito pouco para que a gente pudesse falar das diversas ações, projetos e programas da SEMA. Muito obrigado, secretário, pela presença. Luciano, eu aqui agradeço os ouvintes e digo que a SEMA está de portas abertas, tá? E com certeza virei outras vezes para continuar esse diálogo. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Raça. Estamos aqui nos estúdios da B2 Move, com muita alegria, felicidade, né? Com tanto conhecimento transmitido aqui pelo Guto. Um forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura.